Olá, pessoal! É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para compartilhar ideias, reflexões e estudos que fazem parte da minha busca constante por compreender a experiência humana e tudo aquilo que envolve a nossa evolução interior. Ao longo dos anos, eu venho mergulhando em diferentes conhecimentos sobre consciência, comportamento humano, emoções, energia, frequência e a forma como construímos a nossa realidade. E cada vez mais eu percebo que existe uma pergunta que algumas pessoas me fazem, que ela é essencial por trás de todas as nossas experiências. Quem somos nós além das histórias que aprendemos sobre nós mesmos? Muitas vezes passamos a vida tentando, na verdade, encontrar respostas lá fora, no mundo externo, buscando conquistas, reconhecimentos, segurança e realizações. Mas existe um movimento assim mais profundo acontecendo aqui dentro. Um convite para olhar para dentro, compreender nossos padrões, as nossas emoções e a forma como nos relacionamos com a vida. O tema de hoje, ele nasce justamente dessa reflexão. A experiência humana nesse planeta. O despertar da consciência e a possibilidade de reconectarmos com aquilo que existe de mais verdadeiro em nós. A minha intenção aqui não é trazer verdades prontas, mas compartilhar reflexões e conhecimentos que possam abrir novos espaços de percepção, questionamento, autoconhecimento. Porque talvez a transformação mais profunda ela aconteça quando começamos a enxergar a vida não apenas como uma sequência de acontecimentos, mas como uma grande oportunidade de aprendizado, de expansão e descoberta da nossa própria essência. Porque em algum momento da vida, quase todo mundo começa a se identificar tanto com o que viveu, com o que ouviu, com o que perdeu, com o que conquistou, com o que teme, que acaba esquecendo de algo assim muito essencial, que existe uma consciência por trás de tudo isso. Existe alguém aqui que observa. Existe uma presença que percebe pensamentos, sente emoções, testemunha memórias, atravessa mudanças e continua sendo. E talvez a grande aventura da vida seja exatamente essa. Não apenas existir, mas despertar para a própria essência. Eu acredito muito nisso. Muita gente passa os dias como se estivesse navegando ali no automático. Cada vez mais a gente observa isso hoje, né? Acorda, cumpre tarefas, responde ao mundo, reage a estímulos, repete hábitos, administra expectativas, tenta sobreviver a exigências do tempo. E no meio de tudo isso, vai se afastando de si mesmo, de si mesma, sem perceber. A pessoa acredita que é o corpo, a personalidade, a profissão, a idade, o passado, a dor, a imagem que construiu, o elogio que recebeu, a crítica que ficou ali encoada, mas isso é apenas uma parte da experiência. Ela realmente não é a totalidade do ser. E talvez a vida seja como uma grande composição musical. Em uma sinfonia existem notas, pausas, ritmos, intensidades, harmonias. E nenhuma nota isolada conta a música inteira. A melodia só existe porque há movimento, contraste, ordem, mistério. Assim também é a vida humana. Ninguém é apenas uma nota solta. Cada existência é uma composição em processo.
E quando alguém passa a escutar a própria vida com mais profundidade, percebe que não está aqui apenas para repetir aquela melodia antiga. Está aqui para reconhecer a própria frequência, compreender a própria partitura interior e talvez até criar uma nova forma de tocar a existência. Então hoje a proposta ela é assim bem simples e ao mesmo tempo intensa, imensa. Olhar para a experiência humana com mais consciência. Olhar para a vida não como aquele fardo a ser suportado, mas como uma oportunidade de despertar. Olhar para os acontecimentos não apenas como fatos, mas como espelhos. Olhar para si não apenas como alguém que precisa dar conta de tudo, mas como alguém que pode lembrar que realmente é. E para abrir esse caminho, vale trazer assim 2 perguntas que atravessam o que será vivido, falado aqui. Quem estaria presente se todas as histórias aprendidas fossem temporariamente silenciadas? Quanto da vida é uma escolha consciente, quanto é uma repetição de padrões? Essas perguntas não precisam de uma resposta rápida, com pressa, elas precisam ser sentidas. Ao longo da vida, quase ninguém se desconecta da essência de uma vez só. Isso acontece geralmente aos poucos, já perceberam? Primeiro vem a necessidade de pertencer. Depois, aquela necessidade de agradar, para ser aceito, né? Depois, aquele medo de decepcionar. Depois, aquela busca por aceitação. E quando se percebe, a pessoa ela já começou a viver mais como resposta ao mundo, como expressão verdadeira de si. A família ela ensina o que é certo e o que é errado. A cultura ela ensina o que é sucesso e o que é fracasso. O ambiente ele ensina o que merece ser admirado e o que merece ser escondido. As experiências elas ensinam o que dói e o que precisa ser seguro. Aos poucos, tudo isso vai moldando uma identidade. E essa identidade muitas vezes é útil até para sobreviver, mas nem sempre é suficiente para viver com inteireza. Muita gente aprende cedo que demonstrar certas emoções não é muito bem-vindo, não. Aprende que sentir demais pode até ser fraqueza. Aprende que errar custa caro. Aprende que não ser aprovado dói. Aprende que amar pode significar perder a si mesmo. Aprende que controlar tudo pode parecer mais seguro do que confiar. E sem perceber, a vida vai sendo organizada ao redor dessas defesas. Defesas contra a rejeição, defesas contra a dor, defesas contra a vulnerabilidade, defesas contra o desconhecido. O problema é que aquilo que protege também pode aprisionar, tá? E muito. Há pessoas que conquistam estabilidade, reconhecimento, conforto, status, títulos, imagem. Por fora parece que tudo se encaixou. Por dentro permanece um vazio silencioso. Difícil mesmo muitas vezes explicar. Não é falta de coisas, é falta de contato com algo assim mais profundo. Outras pessoas, elas vivem repetindo os mesmos padrões afetivos, como se sempre escolhessem versões diferentes da mesma ferida. Trocam os rostos, mas o enredo ele continua o mesmo. A dor muda de cenário,
mas a raiz ela permanece. E quando a origem não é vista, a repetição ela segue pedindo passagem. Há também quem viva tentando controlar o futuro, como se a rigidez pudesse garantir a paz. Mas o excesso do controle quase sempre nasce do medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de ser surpreendido, medo de confiar na vida e descobrir que não havia garantia nenhuma. E aqui está mais uma reflexão. Muitas vezes o sofrimento não vem apenas do que acontece, mas da forma como a mente se apega a uma identidade limitada diante do que aconteceu. A transformação ela começa quando surge a capacidade de observar. Observar o quê? Pensamentos, sem se confundir com eles. Observar emoções sem precisar obedecer a elas imediatamente. Observar comportamentos sem se justificar o tempo inteiro. Observar a própria história com honestidade, sem aquela crueldade. Porque o primeiro passo para sair do automatismo não é se consertar, é se enxergar. E quando isso acontece, algo começa a mudar de dentro para fora. A pessoa ela deixa de perguntar apenas o que precisa fazer para melhorar e passa a fazer outro tipo de pergunta. O que em mim está pedindo consciência? Né? E essa pergunta, se a gente observar, ela muda o eixo de tudo. Existe uma diferença imensa entre ter um pensamento e ser dominado por ele. Um pensamento pode surgir e passar, mas a identificação total, ela vira a verdade absoluta. O mesmo acontece com as emoções. Sentir tristeza não é o mesmo que ser a tristeza. Sentir medo não é o mesmo que ser o medo. Sentir raiva não é o mesmo que ser a raiva. Sentir insegurança não é o mesmo que ser insegurança. Há uma parte em cada ser humano que consegue perceber tudo isso sem se perder completamente do conteúdo da experiência. Essa parte é a consciência observadora. Ela não grita, ela não força, ela não apressa, ela testemunha. E é justamente por testemunhar, ela abre espaço para uma nova relação com a vida. Quando uma emoção ela é rejeitada, ela tende a ganhar força. Já perceberam? Quando uma emoção ela é observada com presença, ela tende a revelar até uma mensagem. Porque toda emoção carrega informação. Toda sensação comunica algo. Todo incômodo ele aponta para uma área que pede atenção. Nem sempre a emoção quer ser eliminada. Muitas vezes ela quer ser apenas compreendida. Quando conseguimos observar uma emoção sem fugir dela, ela deixa de controlar a nossa realidade e ela passa até revelar uma mensagem. E essa frase ela merece ser sentida. Porque quantas vezes a reação automática vem antes da consciência? Quantas vezes a mente cria histórias baseadas em medo? Quantas vezes a dor antiga interpreta o presente como se fosse o passado? A presença interrompe esse ciclo. A presença
ela cria um pequeno intervalo entre estímulo e resposta. E nesse intervalo nasce a tal da liberdade. Nesse momento dessa nossa conversa, vale conduzir uma experiência interna. Feche os olhos, se isso fizer sentido. Respire de uma forma natural. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. Sinta o peso do corpo, sinta os pontos de contato com a cadeira, com o chão, com o espaço ao redor. Agora perceba os pensamentos surgindo e desaparecendo, como se tivesse uma nuvem atravessando o céu. Não é necessário lutar contra eles. Não é necessário segurar eles. Apenas perceba, apenas perceba. Perceba também as emoções presentes, sem nomeá-las com precisão. Talvez haja ali uma tensão, talvez haja um alívio, talvez haja curiosidade, talvez haja até resistência. Mas está tudo bem. A experiência humana ela é feita disso também. Agora, existe algo que percebe tudo isso. Existe uma presença que não é o pensamento. Existe uma presença que não é a emoção. Existe uma presença que não é o corpo, embora habite no corpo. E aos poucos talvez fique mais claro que a consciência não é algo lá distante, não. Ela está aqui. A questão não é criá-la. A questão é lembrar, apenas lembrar. A realidade que cada pessoa vivencia não começa apenas naquelas circunstâncias externas. Ela começa também na forma como a vida é percebida internamente. Isso não significa negar o mundo concreto, nem romantizar aquelas dificuldades, né? Por favor. Nem dizer que tudo depende apenas do pensamento positivo. Não. A experiência humana é muito mais complexa do que tudo isso. Mas significa reconhecer que a percepção ela molda a experiência. Os pensamentos direcionam a atenção. As emoções, elas influenciam a interpretação. As crenças, elas filtram possibilidades. As atitudes, elas reforçam padrões. E no conjunto disso tudo, a vida externa vai sendo vivida a partir de um estado interno. Se o interior está contraído, tudo parece ameaça. Se o interior ele está aberto, surgem nuances. Se o interior está em guerra e a paz, até a paz ela parece suspeita. Se o interior está em coerência, até os desafios podem ser atravessados com mais sabedoria. A vida é como uma grande sinfonia. Cada pessoa ela emite uma frequência única. Essa frequência não é apenas um conceito abstrato. Ela aparece no modo de falar, de olhar, de reagir, de escolher, de insistir, de desistir, de se proteger, de pedir ajuda, de confiar, de resistir. Quando existe alinhamento interno, a experiência ela ganha uma outra qualidade. Não porque tudo se torna perfeito, não, tá? Não. Mas porque a pessoa passa a perceber novos caminhos, novas conexões, novas respostas,
novas possibilidades. A questão não é apenas desejar algo, é tornar-se internamente compatível com aquilo que se deseja viver. Há uma diferença profunda entre querer uma vida mais leve e cultivar um estado interno pesado. Há uma diferença profunda entre desejar relações conscientes e permanecer preso a defesas que sabotam a própria intimidade. Há uma diferença profunda entre buscar prosperidade e carregar uma identidade de escassez no corpo, na mente, nas emoções. Não se trata de controlar o invisível, não. Trata-se de reconhecer que a coerência interior tem impacto muito forte. Intenção, sentimento e ação não podem viver eternamente desalinhados sem gerar conflitos. Quando uma pessoa diz que quer paz, mas alimenta a guerra interna, a experiência ela fica, dividida. Quando uma pessoa diz que quer liberdade, mas sustenta medo em cada decisão, a vida ela fica até estreita. Quando uma pessoa diz que quer se reconhecer, mas continua apenas se adaptando ao olhar dos outros, algo essencial permanece inacessível. A maturidade começa quando a pessoa ela percebe que não é apenas o que se pensa sobre a vida, mas também o estado de presença a partir do qual se vive. E isso não é apenas assim, algo místico, superficial. Não. Posso dizer que isso é profundamente humano. E é prático. É observável. É sentido no corpo. É percebido nas escolhas. É reconhecido nos vínculos. É vivido ali, no cotidiano. Transforma-se não só em se tornar alguém sem feridas. Transformar-se é parar de viver sob o comando inconsciente das feridas. Padrões repetidos não desaparecem apenas porque foram compreendidos intelectualmente, não. Eles precisam ser vistos, sentidos e atravessados com a máxima consciência. Há culpas que permanecem ativas mesmo quando ninguém mais fala sobre elas. Há julgamentos antigos que continuam governando decisões atuais. Há emoções que ficaram suspensas no tempo e ainda influenciam reações de hoje. Há promessas internas feitas na infância, na adolescência, em momentos de dor que dizem coisas como: não vou precisar de ninguém, não vou mais confiar, não vou me expor, não vou falhar outra vez, não vou sentir isso de novo. Essas frases nem sempre são conscientes, mas elas atuam como leis internas. E libertar-se não é combater essas leis com, violência. É reconhecer que elas existiram para proteger em algum momento, mas talvez não precise comandar a vida inteira. A sabedoria interna começa quando a pessoa para de entregar todo o seu poder àquela reação automática e começa quando entende que sentir não é fracassar. Começa quando percebe que pedir ajuda não é fraqueza. Começa quando deixa de se definir como apenas pelas cicatrizes. Começa quando escolhe responder com mais presença, em vez de apenas repetir aquele passado. Crescer não significa eliminar todas as dificuldades, por favor. Crescer significa mudar a relação com elas. Um conflito pode revelar uma ferida emocional
que ainda pede cuidado. Uma perda pode abrir espaço para reconstruir o sentido da vida de uma forma mais honesta. Uma dificuldade pode expor uma força interna que antes estava até, adormecida. Uma frustração, ela pode mostrar onde havia expectativa de mais e escuta de menos. Uma crise pode demonstrar ilusões e justamente por isso revelar o essencial. E se algumas experiências não vieram para nos quebrar, mas para revelar parte de nós que ainda não conhecíamos? Essa pergunta muda a nossa postura diante da vida. Porque em vez de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, surge uma pergunta assim mais profunda. O que essa experiência está mostrando que ainda não foi visto? Isso não elimina a dor, tá? Mas impede que a dor seja o fim da narrativa. A pessoa deixa de ser apenas uma vítima do que aconteceu e passa a se relacionar com a experiência como alguém capaz de aprender, integrar e se fortalecer até. Não há soberania verdadeira sem responsabilidade interior. Não há liberdade real sem honestidade consigo. Não há força real sem contato com a vulnerabilidade. E não há cura profunda sem coragem de olhar para aquilo que foi escondido por muito tempo. Despertar não é abandonar a vida comum, não. Despertar é viver a vida comum com uma outra qualidade de consciência. É continuar trabalhando, se relacionando, cuidando da casa, limpando espaços, conversando, conversas difíceis, projetos, responsabilidades, sem esquecer o centro, sem esquecer a presença, sem esquecer aquela essência, sem esquecer que a vida interior transforma a forma de estar no mundo. Na prática, isso parece de modo muito simples, mas muito profundo também. Pode parecer uma conversa feita com inteira presença, sem dividir a atenção, automática. Aparece numa escolha feita com verdade, mesmo quando o caminho mais seguro seja apenas agradar. Aparece no cuidado com o corpo, não como estética vazia, mas como respeito pelo templo da experiência. Aparece no cuidado com a mente, selecionando melhor o que alimenta os pensamentos, a atenção, a consciência. Aparece no cuidado com a energia, entendida como a qualidade do que se vive, do que se sente, do que se sustenta internamente. Aparece na forma como o dia é atravessado. A pessoa desperta, ela não é aquela que nunca sente medo, é aquela que não permite que o medo governe toda a vida. A pessoa desperta, ela não é aquela que nunca erra, é aquela que aprende sem se destruir. A pessoa desperta não é aquela que vive em perfeição, é aquela que vive em presença. E presença muda tudo. Porque um instante vivido com inteireza vale mais do que horas vividas em dispersão. Um gesto verdadeiro vale mais do que 1000 intenções vazias. Uma escolha alinhada vale mais do que uma imagem bem construída. Uma conversa sincera vale mais do que uma relação mantida por aparência. Um momento simples vivido com gratidão
pode revelar mais da essência da vida do que uma busca incessante por grandes conquistas. Viver a partir da essência é lembrar todos os dias que a vida não está acontecendo apenas lá fora, ao nosso externo. Ela está acontecendo aqui, no corpo, na respiração, no pensamento, na emoção, na intenção, na forma de olhar, na forma de responder, na forma de permanecer. Agora voltemos àquela pergunta inicial. Quem somos nós além das histórias que contamos sobre nós mesmos? Talvez a resposta não venha como uma frase pronta, tá? Talvez a resposta ela venha como uma mudança de estado. Talvez a resposta ela venha como um silêncio mais honesto. Talvez a resposta ela venha como um reconhecimento íntimo. Porque a experiência humana, ela não é apenas sobre conquistar, provar ou acumular. Não. Não é apenas sobre corresponder. Não é apenas sobre manter uma imagem. Não é apenas sobre sobreviver às exigências do mundo. A experiência humana é sobre lembrar. Lembrar o que foi esquecido. Lembrar o que foi coberto pelo medo. Lembrar o que permaneceu intacto mesmo depois das quedas. Lembrar que existe uma consciência maior do que os pensamentos, porque eles são passageiros. Lembrar que existe uma essência por trás das máscaras necessárias. Lembrar que a vida pode ser atravessada com mais verdade, com mais presença, mais inteireza. E talvez a maior descoberta da vida não seja encontrar algo que estava perdido, mas perceber que aquilo que buscamos sempre esteve presente dentro de nós. Talvez tudo que foi vivido até aqui tenha servido para uma coisa muito simples e muito grandiosa: nos conduzir de volta para casa. Não uma casa física, mas uma casa interior. Um lugar de reconhecimento, um lugar de presença, um lugar onde a consciência ela não precisa mais implorar para ser ouvida, um lugar onde a essência não precisa mais se esconder, um lugar onde a vida deixa de ser apenas reação e passa a ser expressão. E este encontro pode servir para algo, para lembrar que ninguém precisa continuar preso para sempre às histórias que aprendeu. Há sempre um espaço de liberdade, há sempre um ponto de retorno, né? O que eu quero dizer é que há sempre uma possibilidade de despertar. E quando a consciência ela desperta, a vida não se torna perfeita, mas se torna verdadeira. E assim chegamos ao fim dessa reflexão. Eu espero que essas palavras tenham despertado novos olhares, novas perguntas e principalmente uma conexão maior com a própria essência. Muitas vezes, uma simples reflexão pode abrir uma porta dentro de nós. Por isso, se esse conteúdo fez sentido e acredita que pode até contribuir com alguém especial, compartilhe, sim, com familiares, com amigos ou pessoas que também estejam buscando compreender melhor a experiência humana e o caminho do autoconhecimento. Esse conhecimento se torna ainda mais poderoso quando é compartilhado, sim, com amor e intenção. E se esse tipo de reflexão faz sentido até para a vida, acompanhe aqui os próximos conteúdos. Aqui eu
continuarei trazendo estudos, experiências e reflexões sobre consciência, energia, frequência, emoções e tudo aquilo que nos ajuda a olhar para a vida com mais profundidade. E se essa reflexão despertou algo dentro de você e existe desejo de aprofundar esse processo de autoconhecimento e transformação, conheça a minha mentoria. Ali sim é um espaço para se reconectar com os pensamentos, emoções e energia, com a sua verdadeira essência. Muito obrigada por estar aqui, por dedicar esse tempo e por permitir essa troca. Até a próxima!